Olá, povo de Deus, Igreja Gloriosa que se reúne no Facebook, no YouTube, que se reúne com a gente para mais uma resposta em graça, mais uma pergunta através dos nossos canais disponíveis tanto no Facebook, no YouTube e também através do nosso WhatsApp. Vamos à pergunta então, feita pelo nosso internauta. A pergunta é: Jesus falou que devemos jejuar e ele mesmo jejuou no deserto. Como entender isso? Então, a pergunta é essa. Jesus falou que devemos jejuar e ele mesmo jejuou no deserto. Como entender isso? Vamos entender isso então à luz da graça de Deus. Essa pergunta sobre o jejum. Bom, a resposta a isso é no contexto histórico onde Jesus de Nazaré dissertou sobre o ato de jejuar. Ele ensinava aos judeus daquela ocasião, não a nós hoje em dia. Então, vou repetir. No contexto histórico, onde Jesus de Nazaré dissertou sobre o ato de jejuar, ele ensinava aos judeus daquela ocasião, não a nós hoje em dia, a forma certa de realizar essa prática. Vamos ver esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16 diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17: Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Versículo 18: a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Bom, conforme eu estava falando antes, que naquela época era legítimo praticar o jejum, quando Jesus fala isso aos judeus. Então, pois ele, Jesus, os judeus ainda estavam debaixo da lei, antes da cruz. Então, no contexto histórico onde Jesus de Nazaré dissertou sobre o ato de jejuar, ele ensinava aos judeus daquela ocasião, não a nós hoje em dia. Então, essa é a forma certa de realizar essa prática, que era a questão do jejum, conforme a gente viu Mateus 6, 16 a 18, aos judeus. E naquela época era legítimo praticar o jejum, pois eles ainda estavam debaixo da lei antes da cruz. No entanto, a verdadeira visão de Jesus sobre o assunto é a que vemos no livro de Marcos. O Senhor ensinou que enquanto ele estivesse presente, não se podia jejuar. Vamos ver esse texto, Marcos 2, 19 e 20. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo 19 e o versículo 20. Eu vou colocar na tela inteira para vocês acompanhar. Tá aí esse texto. Esse texto vai deixar bem claro para nós que Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. Vou repetir esse texto. Jesus respondeu: como pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. Vamos ver no versículo 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Bom,
Vamos entender essa palavra. Vamos entender essa palavra, né? E com sua morte, com a sua morte, Jesus foi retirado. Mas hoje, ele habita em nós. Hoje ele habita em nós. Olha o que diz o texto de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 27. A esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério, que riqueza é essa? E é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós. Cristo está em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Deixa eu ver a NBV que vai dizer. E as riquezas e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E esse é o mistério, Cristo no coração de vocês, no meu coração e no seu coração, a esperança da glória. Cristo no meu coração e no seu coração, a esperança da glória. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: Cristo está em vocês. Aqui é na linguagem de hoje. Cristo está em nós. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha só. Cristo está em nós. Cristo está em vocês. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em vocês. Cristo está em mim e Cristo está em você. Então, com a sua morte, Jesus foi retirado. Mas hoje ele habita em nós, conforme a gente viu Colossenses 1:27. E por isso estamos livres do jejum. Entendeu? Entendeu? Aqui o Senhor, em Marcos capítulo 2, versículo 19 e 20, o Senhor ensinou que enquanto ele estivesse presente, não se podia jejuar. E com a sua morte, Cristo então foi retirado. Mas hoje ele habita em nós, conforme a gente viu em Colossenses 1:27. E por isso estamos livres do jejum. Sobre Jesus de Nazaré jejuar no deserto, vamos entender uma coisa. Primeiro, Jesus ele não foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, mas ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Em segundo lugar, ele obviamente jejuou pelas circunstâncias desérticas que se encontrava, não para buscar poder ou coisa que vale. Terceiro, se repararmos bem, Jesus não venceu o seu embate através do jejum. A Bíblia não afirma isso. Ele venceu por meio da palavra de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11. Além do mais, naquela época, Jesus ainda estava no antigo pacto. O Senhor estava no pleno cumprimento da lei. Portanto, tudo aquilo foi necessário. O problema é que hoje, em plena nova aliança, as pessoas querem fazer o mesmo que Jesus fez enquanto esteve debaixo da lei de Moisés. Por isso que a palavra ensina a não vermos mais a Jesus segundo a carne e, consequentemente, querer imitá-lo deste modo. Vamos ver 2 Coríntios, para nós encerrar essa resposta. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 16. Vamos ver aqui. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Veja bem. Vamos ver na linguagem de hoje. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando
julgamos alguém. Quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Vamos lá na NBV. Portanto, deixe de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora, né? Como pensamos diferente agora, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Tremendo, né? Tremendo. A gente podia continuar aqui lendo mais. Eu quero ver a versão. Vamos ver a versão. Aqui uma nova versão que eu tenho aqui. Vamos lá na nova versão internacional. Versículo 16. Vamos ver. O versículo 16, conforme está na NVI. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do povo do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, do ponto de vista humano, agora já não consideramos assim. Essa é a NVI. Então, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, do ponto de vista humano, agora já não consideramos mais assim. Porque ele agora é o Cristo ressurreto, e vive em mim e vive em você. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Olha o que vai dizer o 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, uma nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Deus. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Mas ficamos só com o versículo de número 16. Ficamos aqui para encerrar então a nossa pergunta que as pessoas fizeram a respeito então do jejum. Então, fica aqui a resposta então, para a pessoa que nos mandou aqui, não usamos nomes, né? A pergunta era: Jesus falou que devemos jejuar e ele mesmo jejuou no deserto. Como entender isso? Então, está aí mais uma resposta em graça para você que nos assiste aqui no nosso canal.